Muito boa noite, prezado telespectador. Segunda-feira, 27 de setembro de 2021. A sua central de notícias e informações, o Conecta News, está ao vivo a partir de agora em todas as plataformas da Conecta Mais TV e pelo canal 8 da DIL TV, levando até você os principais fatos que se tornam notícia nessa segunda-feira calorenta, Beto Guidini. Bem quente hoje. Boa noite, Thiago. Boa noite aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Hoje, dia de Cosme e Damião, do Encanador, e Dia Nacional do Idoso e também Dia Mundial do Turismo. E o nosso pensamento para esta noite de segunda-feira. Reflita sobre o caminho até aqui percorrido. Reformule ações, pensamentos e atitudes. Só você tem a chave da felicidade. E as nossas principais manchetes desta noite de segunda-feira. Pela região. Nova Prata e região se despedem do ex-prefeito Vitor Antônio Plete. Confira a seguir a nossa homenagem. Nas informações do estado do Rio Grande do Sul, o governo do estado promove uma missão governamental na França e também na Espanha. E pela economia, pedidos de seguro-desemprego voltam a subir em agosto. Nas informações da política, reforço no Auxílio Brasil exige a cooperação de todos os poderes, avisa Paulo Guedes. E pelas notícias do mundo, Merkel deixa o comando da Alemanha como chanceler, que venceu sucessivas crises. Nas informações do esporte, o Internacional vence o Bahia e está de olho no G6. Já o Grêmio perde novamente e permanece na zona do rebaixamento. E o Juventude atropela o Santos e deixa a zona da degola. E confira como foi o Setembro Amarelo em nossas matérias em Nova Bassano, o lançamento da nova marca de turismo de Veranópolis e a homenagem à Conecta Mais TV à memória de Vitor Antônio Plete. E todas as noites nós contamos com o apoio dos nossos patrocinadores, os supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. Franco, moda masculina. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região. A DILnet Telecom, com a DIL Fibra, a DIL Fone e a DIL TV. Na maior cobertura de fibra ótica para você, Funerária DEC Giovanni e Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata. E começamos as nossas notícias pela região. Agora são 20 horas 13 minutos, temperatura 23 graus aqui em Nova Prata. Nota de pesar. O município de Nova Prata lamenta profundamente o falecimento do ex-prefeito Vitor Antônio Plete, ocorrido hoje, dia 27 de setembro. As nossas condolências à família enlutada e o nosso muito obrigado a todos os anos dedicados à vida pública. O município de Nova Prata decreta luto oficial de 3 dias. Muito bem, Beto Guidini, todas as homenagens à memória de Vitor Antônio Plete e também os sentimentos à família. Seguimos com notícias de Nova Prata, porque hoje também é um dia a ser lembrado e comemorado. Isso porque hoje, por lei municipal, é instituído o Dia do Basalteiro, ou seja, o profissional que tira a sua subsistência através da atividade nas pedreiras. E o nosso agradecimento para todos que contribuem para que o nosso município seja próspero. Afinal, Beto Guidini, Nova Prata ainda é a capital nacional do basalto e essa classe representa o trabalho de toda uma parcela da nossa sociedade. Isso mesmo, Thiago. E o município de Nova Prata abre inscrições para vagas em creches da rede municipal. De 1º a 30 de outubro de 2021, estarão abertas as inscrições para vagas em creches, escolas da Rede Pública Municipal de Educação Infantil, exercício 2022. As inscrições devem ser realizadas na Secretaria Municipal da Educação de Nova Prata. Pais que já inscreveram seus filhos em vagas de creche também deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação para reinscrição e apresentação da documentação solicitada. Maiores informações podem ser obtidas pelos fones 54 3242 8241. E agora, Beto Guidini, para encerrar as informações de Nova Prata, preparamos aí uma singela homenagem à memória de Vitor Antônio Plete, que foi... Quantas vezes ele foi prefeito, Beto? 4 vezes, né? E uma vez vice-prefeito e inteiramente engajado aí no município
sempre que podia, ele estava à disposição da população e tem uma história muito ligada à Nova Prata. Isso mesmo, Thiago. Hoje o município está de luto. Perdemos um dos nomes mais presentes da nossa política, Vitor Antônio Plete, que por 4 vezes foi prefeito municipal e uma vez vice-prefeito. Confira a homenagem da Conecta Mais TV a este grande exemplo de homem público da história de Nova Prata. Natural de Nova Prata, nascido em 28 de dezembro de 1942, Vitor Antônio Plete sempre foi muito presente na comunidade pratense. Desde muito jovem, foi líder na comunidade, iniciando como presidente da Juventude Operária Católica, o JOC. Foi prefeito de Nova Prata por 4 gestões e sua dedicação, com certeza, mudou o nosso município. Vitor Plete falece com 78 anos de idade e com a certeza de dever cumprido. Hoje, Nova Prata está de luto. O mais sincero sentimento à família e amigos. E Beto, tem que lembrar sempre de uma frase que foi icônica, né? Abre aspas. Eu, Vitor, estou te mandando um abraço. Fecha aspas. Ele que sempre que se encontrava era muito simpático e conversava com todo mundo. Isso mesmo, Thiago. Eu também me lembro de certas coisas que ele teve uma época, numa parte da administração dele, ele tinha um programa na Rádio Coroados e eu ficava junto com ele e a Clélia apresentando. Era muito divertido. As brincadeiras do Vitor eram sempre assim, já animava amanhã, no sábado, que era das 11 ao meio-dia. Eu me lembro muito bem disso. Tu teve essa oportunidade, Tive esse Beto? privilégio de ter contato mais forte assim com o senhor Vitor Antônio Plete. Muito bem, nós prestamos as nossas homenagens e logo mais no Ponto a Ponto, um comentário rápido a respeito da personalidade de Vitor Antônio Plete pela nossa bancada dessa noite. E seguimos com as informações agora falando sobre Nova Bassano. Alerta à população. O município de Nova Bassano esclarece a população de que não está realizando e nunca realizou nenhum tipo de curso de aperfeiçoamento profissional em conjunto com empresas. Todo e qualquer curso será divulgado na página oficial do município de Nova Bassano. Seguindo nas notícias, vamos até Nova Araçá e a informação. O grupo Baixo Canoas realizou uma ação solidária na cidade araçaense durante um evento realizado no dia 11 de setembro no Parque Municipal de Eventos. O grupo de amigos Baixo Canoas realizou uma ação solidária de recolher alimentos não perecíveis para serem distribuídos pela Secretaria Municipal de Assistência Social para famílias mais necessitadas da cidade. O Poder Público de Nova Araçá parabeniza a todos pela organização e as doações arrecadadas. E pela cidade de Paraí, o curso sobre a aplicação de defensivos agrícolas é realizada em Paraí, através da parceria entre Prefeitura e Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Cooperativa Santa Clara. Foi realizada na última semana o curso de Boas Práticas Agrícolas na aplicação de agrotóxicos e demais exigências previstas na Instrução Normativa do CEP-DR, número 06/2019, com a intenção de capacitar os aplicadores do município. O curso é necessário, pois, conforme normativa, será necessário informar o nome do aplicador capacitado para aquisição de determinados herbicidas. O curso ministrado por instrutores da Emater foi dividido em 2 dias, com aula prática e teórica. A aula foi realizada na Cooperativa Santa Clara de Paraí e as orientações práticas foram repassadas na propriedade de Nelson e Maicon Tedesco, na comunidade Palmeirinha. Nas notícias por André da Rocha, o Pequeno Grande Pago também se destaca na educação. Na última sexta-feira, ocorreu a entrega aos alunos aí da escola Dr. Manuel Vieira da Fonseca dos uniformes escolares. Um kit de uniforme para todos os alunos, desde o maternal até o primeiro ano do ensino fundamental. O kit é composto por um casaco de moletom, uma calça de moletom e uma camiseta e foi repassado de forma gratuita aos alunos. E pela cidade de Protásio Alves, quarta-feira tem vacinação da segunda dose da Pfizer. O município de Protásio Alves recebeu 36 segundas doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer
pela aplicação na quarta-feira, dia 29, a partir das 9 horas para quem fez e se vacinou em 7 de julho. As pessoas devem dirigir-se à Unidade Básica de Saúde portando CPF e cartão SUS do município. Já na sexta-feira, dia 24, foram aplicadas 24 doses em adolescentes com 16 anos. E, Beto, vamos mandar um abraço para a dona Andréia do Amaral e a dona Carmen Corso, que estão nos acompanhando nessa noite. Um abraço para nossas telespectadoras, Thiago. Beto, mas nem só de notícia calma é feita a região. No último final de semana, um homicídio foi registrado em Vila Flores. De acordo com as informações, um homem de 53 anos foi assassinado por volta das 20 horas da noite do último sábado, na comunidade da Linha Aimoré, interior de Vila Flores. De acordo com as informações do local, o autor do crime seria vizinho da vítima. Após ser ferido com uma facada, o homem foi socorrido e levado ao Hospital São João Batista, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O suspeito fugiu do local no momento do crime e a brigada atendeu a ocorrência e a identificação das partes envolvidas no caso e a investigação prossegue. E um incêndio consumiu residência no interior de Veranópolis. O Corpo de Bombeiros de Veranópolis efetuou um combate a incêndio em residência no domingo, dia 26 de setembro, no interior da cidade. O fato ocorreu por volta das 23 horas e 30 minutos na comunidade de São Valentim. No local, os bombeiros verificaram que a residência de madeiras, de aproximadamente 75 metros quadrados, havia sido totalmente consumida pelo fogo. Foi efetuado o rescaldo, utilizando aproximadamente 4.000 litros de água. Segundo o Corpo de Bombeiros, a casa estava abandonada e não havia pessoas no local. A causa do incêndio serão apuradas. Em Cotiporã, a informação é que o deputado Carlos Gomes visitou a cidade e foi no último sábado, dia 25. O deputado federal, acompanhado por sua esposa, esteve em Cotiporã e foi recepcionado pelo prefeito Ivelton e a vice-prefeita Lenita, também pelo presidente da Câmara de Vereadores, Ivaldino Frison, e os demais membros da Câmara e também os secretários. Na oportunidade, as autoridades debateram sobre as principais demandas de Cotiporã e também da região, explanando sobre o projeto de lei 1378, de autoria do deputado que cria a Zona Franca da Uva e do Vinho no Rio Grande do Sul, com o objetivo de desonerar o setor para estimular a produção e a comercialização de vinhos. E por Fagundes Varela, o projeto Patrulha Agrícola Comunitária beneficia fruticultores fagundenses. Na tarde da última quarta-feira, dia 22 de setembro, aconteceu a entrega de mais um implemento do projeto Patrulha Agrícola Comunitária para os fruticultores da comunidade de São Marcos e São Judas, em Fagundes Varela. Trata-se de um distribuidor de adubo líquido com capacidade de 2.000 litros para ser usado na fruticultura. O grupo contemplado é formado por 9 famílias, sendo que várias delas possuem criações. Além da fruticultura, com a entrega deste novo implemento, o projeto passa a contemplar tanto produtores de grãos como frutas. O extensionista Ayrton de Almeida destaca a contribuição da Emater na motivação para a constituição do grupo, com a discussão de estatuto e encaminhamento necessários para o acesso à importante política pública. Também destacou a importância da participação e comprometimento de todos os cooperados na melhor condução do grupo. O secretário da Agricultura, da Agropecuária e Meio Ambiente, Edmilson Domingos Simonato, destacou a importância da participação dos cooperados e no bom uso do implemento, colocando a Secretaria à disposição para o diálogo e construção de alternativas que favoreçam os agricultores. E Beto, vamos para Guaporé porque tem notícia de outro sinistro envolvendo incêndio. Dessa vez foi no centro da cidade guaporense. O incêndio destruiu uma residência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na madrugada dessa segunda-feira no centro da cidade. O fogo destruiu em questão de minutos uma residência construída em madeira. Os bombeiros tiveram muito trabalho para conter as chamas e evitar que outras casas fossem atingidas. O incêndio iniciou à meia-noite e ninguém ficou ferido. E também falando de incêndio, uma mulher é salva poucos minutos depois, antes de o carro se incendiar em Serafina Correia. O Corpo de Bombeiros de Guaporé e voluntários de Serafina Correia atenderam ao incêndio em um veículo após o mesmo colidir com um poste no sábado, dia 25 de setembro, em Serafina Correia.
Segundo o registro, por volta das 22 horas e 45 minutos, na VRS 851, próximo ao balneário Camping do Carreiro, envolveu um Renault Clio e em sua condutora veio a sair da pista e colidir um poste de energia. A vítima ficou presa às ferragens quando os bombeiros voluntários chegaram ao local. Conseguiram retirar a vítima, sendo conduzida ao hospital. Minutos depois, o veículo se incendiou. Os bombeiros combateram o incêndio se utilizando de mais de 1.500 litros de água. O veículo foi totalmente destruído pelas chamas. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, mas antes disso, mandando um abraço para a dona Ledi Danhese de Campos, que está nos acompanhando, Beto. Isso mesmo, Thiago. Um abraço, dona Ledi. Agora são 20 horas e 16 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Na Tá Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá Na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Lei de autorizada Vipal. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. E retornamos nesse bloco para dar para você as informações do estado do Rio Grande do Sul, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora são 20 horas e 19 minutos. E o Rio Grande do Sul promove missão governamental na Espanha e na França. O governo do estado promove na próxima semana uma missão internacional na Espanha e na França, com o intuito de explorar oportunidades na área da inovação e abrir caminhos para negócios ligados à carteira de privatização e concessão do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite e uma comitiva de secretários cumprirão, a partir de sábado, dia 2 de outubro, uma série de agendas nos dois países, em uma primeira missão governamental internacional da gestão. Além dos integrantes do Executivo, a comitiva será integrada pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gabriel Souza. Entre os dias 4 e 6 de outubro, o grupo ficará em Madrid, na Espanha. A principal agenda na capital espanhola é o Software Smith Madrid, realizada entre os dias 5 e 7 de outubro. A feira é o maior evento anual do sul da Europa e reúne empreendedores, investidores, startups e
corporações. Muito bem, Beto Guidini, aguardaremos quais serão as inovações trazidas por essa viagem de 4 dias ao coração da capital espanhola em busca de novos convênios aqui para o Rio Grande do Sul. Nas notícias da segurança aqui na Serra Gaúcha, um fato chamou a atenção no último sábado. Numa troca de tiros com a Brigada Militar, após reagirem a uma abordagem, 3 criminosos foram abatidos aí pelos policiais. O fato aconteceu, sendo 2 adultos e um adolescente de 17 anos morreram em um confronto com policiais do 4º Batalhão de Polícia de Choque de Caxias do Sul. Foi na manhã do último sábado, na RSC 453, na altura da cidade de Garibaldi. O confronto ocorreu entre o trevo da Tela Sul e o entroncamento com a BR-470, na localidade de Tamandaré. Os criminosos estariam em automóvel Palio com placas de Caxias e foram interceptados pelos policiais, iniciando o confronto. Conforme informações do setor de inteligência, que tinha a notícia de que os bandidos estariam articulando o sequestro de um empresário em Carlos Barbosa. Segundo o comandante do 4º Batalhão de Choque, a Brigada Militar recebeu as informações sobre o sequestro ainda na sexta-feira, dia 24, e passou a investigar os suspeitos para obter as informações. Na manhã seguinte, os criminosos foram abordados e, em confronto por terem disparado contra os policiais, foram abatidos aí na altura de Garibaldi. -3, Beto Guidini. Isso mesmo. E olha essa coisa triste, Thiago. Um homem consegue salvar a neta, mas morre atropelado por carro que disputava racha no Vale dos Sinos. Um homem de 53 anos morreu atropelado por um carro que disputava um racha na RS 239, perto do pórtico de acesso a Araricá, no Vale dos Sinos, município localizado a 130 quilômetros de Lajeado. O crime de trânsito ocorreu por volta das 20 horas do domingo, dia 26. E a tragédia só não foi maior porque a vítima conseguiu salvar a neta. Conforme o comando rodoviário da Brigada Militar, o homem empurrava uma bicicleta e um carrinho de bebê quando foi atingido pelo carro no sentido Taquara e Estância Velha. Segundo o relato das testemunhas, o homem conseguiu empurrar para fora a pista o carro, mas a neta de 2 anos. A criança estava em atendimento no hospital de Sapiranga. Os motoristas de carros fugiram sem prestar socorro à vítima. Um deles, de 54 anos, foi preso em flagrante a cerca de 1 quilômetro do acidente. Ele estava numa caminhonete Hilux que teve uma pane mecânica. 54 anos e possivelmente fazendo um racha e matando um senhor e quase matando uma criança, Beto. E quase matando uma criança. Algo deu muito errado em toda essa situação, a começar pela responsabilidade desse senhor de 54 anos, Beto. Irresponsabilidade, né, Thiago? Total. Mas nós temos que falar sobre um fato, agora vem chegando o verão, e aqui no Rio Grande do Sul os cuidados devem ser redobrados. Nós nem entramos na primavera, Beto, na última semana, e o movimento na praia já começou a aumentar na medida em que a temperatura sobe. Só que o mar do Rio Grande do Sul é extremamente traiçoeiro e exige muita atenção. Em Tramandaí, nesse final de semana, um jovem acabou aí, sendo tragado pelas águas do mar, e os bombeiros militares estão fazendo buscas para tentar localizar o adolescente de 14 anos que desapareceu no mar nas proximidades da guarita 156, nas imediações do terminal turístico em Tramandaí. O desaparecimento ocorreu na tarde do domingo, quando a vítima, residente da cidade, brincava na praia. As operações do 9º Batalhão Militar estão concentradas no trecho entre Tramandaí e Cidreira. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, o tenente Elísio Lucrécio, o efetivo do Corpo de Bombeiros já estava realizando varreduras na noite de domingo e na madrugada do sábado, mas sem sucesso. E um helicóptero também estava auxiliando no policiamento dessas áreas. E a brigada também alerta que qualquer relato de aparecimento ao longo da beira-mar deve ser comunicado. Pode ter sido, Beto, a famosa corrente de retorno que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, e ela aparece quase que do nada para quem está dentro da água e tem muita força e puxa de volta. Nós temos um mar de orla aberta e tem que ter muito cuidado, especialmente com as crianças. Vai ser um verão brabo, eu acho, Thiago, nesse sentido. E a campanha Setembro Amarelo segue acontecendo em Nova Bassano, que não é diferente. E nesse quadro Acontece, explicamos um pouco mais sobre a campanha, os sintomas que podemos notar de alguém que necessite de ajuda,
bem como apresentamos o CASME, para quem precisa de auxílio de profissionais. Vamos conferir. No mês de setembro são feitas várias ações voltadas à prevenção do suicídio, da valorização à vida. Aqui em Nova Bassano, em função da pandemia, já faz desde o ano passado que a gente não consegue fazer grandes eventos assim, né, com o apoio da comunidade. Então a gente vem fazendo um fortalecimento de rede, né, o fortalecimento do trabalho com os hospitais, com as UBSs, ESFs, né, que é o que a gente tem conseguido fazer nesse período. Então a campanha ela vem para desmistificar algumas coisas, né? E uma das ideias é romper com essa ideia de que se você falar sobre suicídio vai estar incentivando uma pessoa a pensar sobre isso. E na verdade é o contrário, a gente precisa ter um cuidado na hora de falar sobre esse assunto, mas precisa falar. As estatísticas de suicídio, principalmente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, são muito altas. É o estado brasileiro que tem mais índices de suicídio. Então, entre os jovens também é a segunda causa de morte, e a gente precisa falar sobre isso porque é um tipo de morte totalmente evitável, né? A gente necessita ter um cuidado na hora de fazer a campanha, na hora de conversar com as pessoas, mas é importante fazer essa conscientização através da conversa, das informações. Essa campanha, ela tem tomado corpo no Brasil há pouco tempo, digamos assim, ela é a nível mundial, mas a gente vem vendo que a cada ano tem se tornado mais forte. Assim como tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, a gente vem vendo que tem sido feito muito investimento nessa campanha, até porque entre as causas de morte no mundo é uma das maiores, né? E a tendência com a pandemia agora também é que os casos se agravem, que a gente tenha maior agravamento em casos de depressão, ansiedade. Então, a gente vai ter que precisar investir muito nessa prevenção também. Também é importante que as pessoas fiquem atentas a alguns sinais que podem ser indicativos de que a pessoa esteja pensando em suicídio. Por exemplo, tentativas prévias é um grande indicador de que a pessoa pode voltar a tentar cometer suicídio. Em jovens, por exemplo, a automutilação, né? Se lesionar fazendo cortes é uma coisa que a gente tem que ficar atenta. Grande parte também dos números de suicídio estão relacionados a casos de doenças psiquiátricas, então depressão, bipolaridade, uso abusivo de substâncias, então álcool, drogas, também é algo que a gente precisa ficar atento quando há um aumento nesse consumo. Mudanças comportamentais, às vezes a pessoa passa a ficar mais isolada, começa a falar coisas do tipo a minha vida não tem mais sentido, queria não estar mais aqui, né? E a gente vê que tem um tom de despedida no que a pessoa está falando. Então, nesse sentido, a gente precisa muito do apoio das pessoas que estão ao redor para perceberem e também ajudarem a buscar ajuda, porque nem sempre a pessoa consegue fazer isso sozinha. Bom, o CASME é o Centro de Atendimento em Saúde Mental de Nova Bassano. Nós trabalhamos em 4 profissionais, sendo 3 psicólogos e eu como redutora de danos. O CASME é a porta de acesso a todos os serviços na área da saúde mental. Como as pessoas vêm até nós? Elas podem vir através do posto de saúde, das nossas ESFs, que são 4 no nosso município, através dos órgãos do CRAS, do Conselho Tutelar. As pessoas podem nos procurar por demanda espontânea, nos ligarem, o nosso telefone é o 3273-2401. E o que é o CASME? O CASME, na verdade, é onde a gente acolhe as pessoas, ouve, orienta e, a partir daí, encaminhado ao que for necessário. Se for importante ir ao médico, ao clínico psiquiátrico, é encaminhado através daqui. Se precisar uma internação psiquiátrica, nós encaminhamos. E sempre em conjunto com os médicos dos postos de saúde. Eles que nos dão muito apoio. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Sem fechar o meio-dia, porque sempre tem um profissional à disposição. Então, se você precisa ou sabe de alguém que precise de ajuda, que vocês observem que essa pessoa está em sofrimento, por favor, nos procure pelo telefone. Repito, 3273-2401 ou nos procure aqui no CASME, que serão sempre muito bem recebidos.
E agora, contando com o apoio dos supermercados Porta, Unimed, Vale das Antas, Paludo Pneus, Franco, Moda Masculina, Tá na Roda Pneus, Adilnet Telecom, Funerária Deck Giovanni e Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata, os informes do mercado financeiro. E começamos com o dólar. O dólar fechou hoje a R$ 5,38. O euro a 6,30 e a libra 7,40. A bolsa de cereais, a soja máximo R$ 172, mínimo R$ 163. O milho máximo R$ 93 e mínimo R$ 88. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 76,80, mínimo R$ 73,55. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 295,50, mínimo R$ 274,50. E a arroba da vaca máximo R$ 281,50 e mínimo R$ 268,40. Ibovespa fechou em alta de 0,27 na casa dos 113 mil pontos. Em Nova York, o Dow Jones alta de 0,21 e o Nasdaq em queda de 0,52. Os índices europeus fecharam no positivo nesta segunda-feira. E no Oriente, Nikkei em Tóquio, queda de 0,03 e o chinês Xangai, uma queda de 0,84. E no próximo bloco, as informações do Brasil e do mundo e o destaque do esporte com Isso você. mesmo. No próximo bloco, os pedidos de seguro-desemprego voltam a subir em agosto. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Deck Giovanni, Centro de Medicina Laboratorial. Chegaram os novos planos promocionais Adilfibra. Navegue em alta velocidade com internet 100% fibra ótica. 20 megas por R$ 69,90 ao mês. 90 megas por R$ 89,90 ao mês. 300 megas por R$ 99,90 ao mês. Melhor custo-benefício. 400 megas por R$ 149,90 ao mês. 500 megas por R$ 199,90 ao mês. Mais os aplicativos Noggin e Paramount+, inclusos para todos os planos. Ligue agora e atualize seu plano. 10355 0800 645 8900. WhatsApp 54 21 21 8900. Acesse adilnet.com.br. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região.
E voltamos para o último bloco do Conecta News nessa noite. Beto, mandando um abraço para a dona Mirene Vera Furlaneto, que nos acompanha pelo Facebook. Um abraço, Mirene. Agora são 20 horas e 35 minutos e seguimos com notícias pelo Brasil. Os pedidos de seguro-desemprego voltam a subir em agosto. O número de pedidos de seguro-desemprego voltou a subir em agosto deste ano. Foram registrados 493.801 requerimentos, um aumento de 6,4% em relação ao mesmo mês do mês passado, que houve 463.845 solicitações. No acumulado dos primeiros 8 meses do ano, porém, houve uma queda de 17,6%. E de janeiro a agosto de 2020, período marcado pelo início da pandemia do coronavírus, foram registrados 4,9 milhões de pedidos, antes de 4,1 milhões nos primeiros 8 meses de 2021. E agosto também foi o último mês em que vigorou o BEM, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permitiu que empresas firmassem acordos de redução de jornada e salário ou suspensão de contratos de trabalho. Foram beneficiados 10 milhões de trabalhadores no ano passado e 2,5 milhões neste ano. Nas notícias da agricultura, que se refletem diretamente na escalada econômica e vão parar lá dentro do supermercado quando você faz seu rancho, exceto se for no supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa e dá para pagar um pouco menos. O milho dispara 50% em um ano e encarece a carne de frango e também os ovos. Opções de proteínas mais baratas que a carne vermelha, o frango e os ovos têm aliviado o bolso das famílias, também acabaram ficando mais caro nos últimos meses. A variação segue em linha de disparada do milho, que saltou 50% no último ano. A alimentação segue influenciada pela seca e porque houve uma quebra da safra do milho, e a repercussão é na carne de frango e nos ovos, que andam subindo de preço. Analisa aí o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, a Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, o valor cobrado por cada saca com 60 quilos de milho disparou mais de 50% nos últimos 12 meses, com o custo passando de R$ 60,06 para R$ 90,83. O reflexo é percebido nos índices oficiais do IBGE. De acordo com a prévia da inflação de setembro, a maior para o mês em 27 anos, os valores das aves e dos ovos saltaram 24% nos últimos 12 meses. E o reforço do Auxílio Brasil exige a cooperação dos poderes, diz Guedes. A reformulação da Bolsa Família, que o governo pretende transformar em Auxílio Brasil, atingindo mais pessoas e com pagamentos maiores, precisa da cooperação entre o Executivo, Legislativo e Judiciário, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje, segunda-feira, dia 27. O reforço do Auxílio Brasil exige a cooperação dos poderes. Precisamos do Congresso, da interpretação do Supremo Tribunal Federal, o STF, porque a PEC dos precatórios que abre espaço fiscal e o imposto de renda e fontes e recursos, disse em evento da Caixa no Palácio do Planalto. Segundo o ministro, não vai faltar recursos para os mais vulneráveis, mas dentro da responsabilidade fiscal. Guedes falou ainda que o Brasil deve crescer 5,3% neste ano e que a economia passou por um crescimento em V, graças à vacinação em massa. A economia vai crescer 5,3%, volta em V e já foi feita. E caímos no mesmo das economias avançadas. Caímos de 4% em 2020 e voltamos o mais rápido do fundo do poço, disse ele. E ele disse também que o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, deve anunciar a criação de 3 milhões de empregos formais. Em agosto, Lorenzoni reforçou que a expectativa do governo com os novos programas de emprego é de criação de 3 milhões de contratações, se referindo a priori, que visa incentivar o primeiro emprego e a reinserção do mercado de trabalho de pessoas com mais de 50 anos, ao bônus de inclusão produtiva, o BIP, e o bônus de incentivo à qualificação, o BIC, além da criação de postos de trabalho temporário nas prefeituras. E, Beto, toda essa ciranda inflacionária, mudança de preços e o que ocasiona uma mudança no comportamento do brasileiro. Com 1 litro da gasolina custando entre R$ 6 e R$ 7, a depender do estado,
muitos se arriscam a fazer adaptações perigosíssimas nos carros, incluindo a adaptação com um kit de gás GLP ou até mesmo, pasme, gás de cozinha. Em 2021, várias coisas voltaram ao Brasil: a fome, a inflação, o fogareiro a lenha e também o sequestro relâmpago. São coisas que voltam a acontecer, né, Beto? Isso mesmo. E também agora a instalação, né, de kits de veículos para gás liquefeito de petróleo, conhecido como o gás de cozinha. Esses kits são muitas vezes comprados na internet e adaptados em oficinas mecânicas. Contudo, eles não têm autorização nem licenciamento válido para rodar, além do fato de que é um sério risco à segurança. A foto aí registrada mostra como terminou um carro que era abastecido por esse tipo de tecnologia bem enjambrada, por assim dizer, né, Beto? E aí o fato acontece que o brasileiro tenta inventar para fechar o orçamento, mas colocar gás de cozinha no carro é arriscado demais. E agora, ouve essa, Thiago. O convite para sexo em grupo termina em crime em Santa Catarina. O que era para ser uma noite de diversão terminou em crime na madrugada do domingo, dia 26, no Vale do Itajaí. Um homem de 52 anos foi assaltado por um trio enquanto acreditava estar indo para um encontro sexual em grupo. O crime ocorreu em Indaial e a vítima precisou caminhar por 2 quilômetros para conseguir pedir ajuda. E o homem contou à polícia que estava em um bar em Blumenau antes das 4 horas da manhã, que 2 homens e uma mulher o convidaram para um encontro mais íntimo. Ele aceitou e embarcou no carro e foi até um local afastado da cidade vizinha. Chegando lá, veio a surpresa. O objetivo do grupo era, na verdade, assaltá-lo. A vítima contou ter sido ameaçada e decidiu entregar o veículo aos criminosos, que fugiram do automóvel logo em sequência. E como estava em um local sem sinal de telefone no bairro em Cano Embaixo, caminhou cerca de 2 quilômetros para conseguir uma área e ligar para o 190. E no meio do caminho encontrou o próprio carro abandonado na estrada batida. Ele registrou o boletim de ocorrência e a Polícia Civil deve apurar quem são os autores do roubo. Beto Guidini, o que é mais estranho nessa história? O fato todo acontecido ou que o sujeito estava no bairro em Cano Embaixo? É bem complicada essa história, né? Essa história tá bem complicada. Volta e meia eu fiquei pensando na situação desse caboclo aqui. Será que não era vantagem ele ter dito que bateu o carro, Beto, do que contar toda essa situação que se passou? Complicado, Diogo. Muito bem. Histórias, comédias da vida privada que na notícia podem virar até comédia se não terminarem em tragédia. E vamos mandando um abraço também para a dona Márcia Turani e a dona Zélia de Fátima Trevisan, que nos acompanham pelo Facebook. Um abraço para as nossas telespectadoras, Tiago. Agora são 20 horas 43 minutos. Na manhã de hoje aconteceu em Veranópolis o lançamento da nova marca de turismo do município. Entre as principais mudanças está a frase da terra de longevidade e não mais terra da longevidade, para enfatizar que não apenas as pessoas são longevas, mas toda a cultura. A arte principal ficou por conta da agência de publicidade Base 360 Graus. Vamos conferir essa matéria. 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo. E Veranópolis hoje lança a sua nova marca de turismo. Nesta reportagem, vamos te mostrar todos os detalhes desta nova marca. Bem, acredito que aproveitando aí aproveitando um momento de arrefecimento da pandemia e um momento em que a cidade atinge um bom desenvolvimento econômico, nós estamos hoje lançando, né, uma nova marca turística, né, digamos, profissionalizando o nosso turismo, né, no sentido de desenvolver este segmento, né, que foi grandemente prejudicado na pandemia e que nós acreditamos, né, que nós temos um potencial enorme, né, não só Veranópolis, mas toda a micro-região, para buscar um afluxo maior de turistas, e que isso, obviamente, acaba favorecendo o desenvolvimento desse setor de serviços.
das principais mudanças, a primeira foi o slogan, que todo mundo já conhece, que é Terra da Longevidade. A gente mudou para Terra de Longevidade, uma pequena mudança, mas que muda todo o sentido, porque a longevidade não está só nas pessoas viverem mais tempo, mas na questão da cultura, a longevidade cultural, a questão da comida, da natureza e de outras coisas também. Além disso, a gente mudou a questão do logotipo, que é da simbologia, que traz uma cara moderna, mas ao mesmo tempo uma cara mais retrô, mais antiga, e que remeta à questão não só da maçã, mas a questão do crescimento de uma árvore, de crescimento das pessoas, também a questão dessa cultura que é enraizada nossa, cultura italiana, polonesa e indígena, entre outras também. E o objetivo maior de toda essa mudança que a prefeitura nos solicitou foi trazer uma cara mais moderna, porque o mundo está mudando, o mundo mudou, né? Está mudando cada vez mais, uma nova cara para essa identidade visual que vai ser usada em todos os materiais na rua e automaticamente aumentar essa questão turística na cidade, não só pessoas da região, mas também de fora. Bom, as fotos foram pensadas para mostrar Veranópolis não somente de uma perspectiva local, da nossa cultura local, mas também de uma forma em que o turista possa se identificar e reconhecer atividades que ele vai encontrar em Veranópolis. Então, a nova marca de turismo da cidade é uma marca extremamente ampla que pode estar sendo utilizado em vários materiais, em várias formas de aplicações aqui pela cidade. E que em breve todo mundo vai estar conferindo isso muito de perto. Muito bem, Veranópolis, terra de longevidade, a nova campanha aí voltada ao turismo local. E nós saímos da região e vamos para o mundo, Beto Guidini. O Banco Central Chinês está fazendo uma manobra para salvar uma construtora, é isso mesmo? Isso mesmo, Thiago. A China faz uma nova injeção no sistema financeiro de olho na Evergrande. O Banco do Povo da China, o Banco Chinês, injetou mais de 82 bilhões de reais, ou quase 15,5 bilhões de dólares em recursos no sistema financeiro chinês, através de operações de recompra reversa de 14 dias nesta segunda-feira, dia 27. A movimentação é mais uma tentativa de manter a liquidez do sistema bancário em meio a preocupações com as dificuldades financeiras da gigante no setor imobiliário chinês, a Evergrande. Somente nesse mês de setembro, o BBC intensificou as injeções de capital diante de crescentes sinais de insolvência da Evergrande. E na quinta-feira, dia 23, uma subsidiária da empresa falhou em honrar o pagamento de juros sobre bônus externos. E desde a semana passada circulam relatos de que o governo chinês irá reestruturar a Evergrande e estatizá-la. O governo também, gigante do mercado imobiliário, fez as bolsas de valores de todo mundo desabarem na semana passada, após evidenciar a possibilidade de não arcar com mais 1,6 trilhão de reais ou 300 bilhões de dólares de suas dívidas. É, um pouquinho de dívida aí, Evergrande tem, né? 1 trilhão, é quase o PIB brasileiro, uma construtora chinesa detém aí. E nas notícias internacionais também, ontem na Alemanha, né, a eleição de domingo, que vai marcar aí o início, né, da sucessão de Angela Merkel, depois de 16 anos comandando o país e em 4 mandatos consecutivos é uma das líderes mais longevas da Europa contemporânea. E a popularidade também dá inveja. A Merkel deixa o poder com as maiores taxas de aprovação. É uma hábil política, rígida quando necessário e flexível para conseguir negociar. A governante conservou uma postura austera e, para os eleitores, autêntica, não falseada por marqueteiros políticos. E isso explicaria, em parte, o seu sucesso junto ao povo, que leu gestos de sinceridade em suas decisões frente à nação. E Merkel soube apropriar das pautas de outros partidos e também levá-los à análise, para que seja uma governabilidade dentro de uma coalizão formada. Merkel executou um governo maior do que o seu próprio partido, o centro-direitista União Democrática Cristã. E um ponto que ilustra bem a capacidade de adaptação de Angela Merkel aos tempos é a sua posição quanto às fontes de energia. Quando assumiu em 2005, abandonou a política de transição energética marcada pelo desligamento das usinas de carvão, iniciada pelo seu antecessor. Em 2011, pós-tragédia de Fukushima, em uma pressão parlamentar, reativou o programa, aprovando mais tarde pela sua gestão. E ela se caracteriza aí por uma mediadora de crises, né, muito boa no centro da Europa. E eu repito, Beto Guidini, vai deixar saudade a Angela Merkel pelo seu
equilíbrio frente à condução da Alemanha. Isso mesmo, Thiago. Agora vamos para o esporte. Vamos falar sobre o Internacional. Com gols de cabeça, o Inter vence o Bahia e segue na cola do G6 do Brasileirão, pelo alto. Assim, o Inter construiu sua vitória de 2-0 contra o Bahia na 22ª rodada do Brasileirão, na ensolarada tarde deste domingo, no estádio Beira-Rio. Marcado por nova atuação eficiente do ataque e segura da defesa, o resultado deixa o Colorado, que tem um jogo a menos, e segue na 7ª colocação, com 32 pontos, um a menos que o Corinthians, e o primeiro do G6 que começa a ficar mais embolado. O Flamengo, terceiro colocado, tem 35 pontos, porém 2 jogos a menos. Além disso, também consolida a mudança de prateleira do time na competição. Agora, já não são 8 jogos sem perder na temporada. Na próxima rodada, o Inter visita o líder Atlético de Minas Gerais no Mineirão, no sábado, dia 20, às 21 horas. Ainda sem brilho, a equipe do técnico Diego Aguirre fez seu placar com cruzamentos na área. No primeiro tempo, Yuri Alberto aproveitou o escanteio de Edenilson e na segunda etapa foi a vez de Dourado desviar o levantamento de Cuesta. O resultado passou outra vez pelo goleiro Daniel, que protagonizou bonita e importante defesa logo antes do segundo gol colorado. Que empolgadinho lendo as notícias do Colorado. E agora e o Grêmio, como está? O Grêmio tá complicado. Já diria aquele meme da internet, fora o Grêmio, tu tá bem? Pois é, o Grêmio perde por 4-2 do Atlético Paranaense, de novo deixa passar uma grande chance de deixar a zona do rebaixamento. Mas a coisa começa errado aí, que nem essa foto que tá do Correio do Povo, né, Beto? Quando o Grêmio entra em campo com esse uniforme branco, ele já sai perdendo de 1-0, né? Porque sempre perde. Eu nunca vi o time ganhar usando essa camisa branca. A diretoria tinha que botar o uniforme preto do Grêmio, que é mais, né, necessário nesse momento. E o Grêmio, com 22 pontos, né, segue ainda na zona do rebaixamento, esperando a ascensão no Brasileirão. E agora falando do Juventude, que atropela o Santos e deixa o Z4 do Brasileirão. O Juventude deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe de Caxias do Sul venceu o Santos com autoridade por 3-0 na tarde de domingo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E ganhou fôlego na briga contra o Z4. No fim do primeiro tempo, Ricardo Bueno abriu o placar. Já na segunda etapa, aos 18, Dawan desviou da cobrança após escanteio. Fez o segundo. E no fim, aos 39, Guilherme Castilho marcou e definiu a vitória para os donos da casa. Com o resultado, o Juventude chega a 26 pontos e sobe para a 14ª colocação, deixando a zona de rebaixamento. Já o Santos segue em uma sequência ruim, caindo de 16ª posição, com 24 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Grêmio e ingressar no Z4. E na próxima rodada, o Juventude visita o Palmeiras no Allianz Parque. Já o Santos recebe o Fluminense na Vila Belmiro. Os 2 jogos acontecem no domingo, às 18h15. E Beto, antes da gente encerrar, um abraço para a dona Helenice Dalprat Giovanni, que está nos acompanhando também pelo Facebook. Um abraço, dona Helenice. E a dona Helenice vai gostar dessa notícia, Beto, porque o rock and roll sempre é eterno, né? Certo. E o Deep Purple, uma das mais icônicas bandas do hard rock dos anos 60, lançará um novo disco em 2021. Segundo as informações, Turning to Crime, um álbum formado de covers dessa banda quase sexagenária que começou em 1968 e traz aí discos, né, e músicas reinterpretadas como Bob Dylan, Yardbirds, Bob Singer System, Cream, entre outras raridades do rock and roll. E as informações ainda estão assim, né, meio frias, não se sabe ao certo o dia, mas já se confirma, né, é o novo disco do Deep Purple. Tu gosta de Deep Purple, Beto? Gosto também, Thiago. Muito bom. E ao som de Smoke in the Water, a gente se despede mentalmente de você nessa segunda-feira. O Conecta News retorna amanhã às 8 horas da manhã. E eu vou pro Estúdio 2, Beto. Às 8 horas da noite, Thiago. Ah, desculpe, às 8 horas da noite. E eu vou pro Estúdio 2 porque vai começar o Ponto a Ponto na sequência. A previsão do tempo para amanhã, terça-feira, dia 28 de setembro, será de sol, com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 16 graus, já a máxima poderá chegar aos 27 graus. Neste momento, fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E você acompanha na sequência o programa Ponto a Ponto com o Thiago Zilli. Os convidados de hoje são Cristiano Paulo Duga Dalpai, Eliana Cherry
Inácio Capelari e Jair Mioto. Os assuntos, os fatos da semana. O Conecta News volta amanhã, terça-feira, a partir das 20 horas. Conecta Mais TV é muito nossa. Uma boa noite, cuidem-se e até lá.